Um estudo sobre a evolução dos indicadores não monetários de pobreza e qualidade de vida no Brasil, com base na pesquisa de orçamentos familiares 2017 e 2018, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontou que no país, antes da pandemia, 22,3% dos brasileiros viviam com algum grau de pobreza não monetário. Os dados da pesquisa também apontaram que existiam 132 milhões e 102 mil brasileiros vivendo com algum grau de vulnerabilidade, o que equivale a 63,8% da população. Para ajudar a diminuir esse índice, no Maranhão, quase divisa com o Piauí, um trabalho missionário ajuda as famílias da comunidade de Porquinhos, a poucos quilômetros de Teresina. Aqui nós estamos no povoado dos Porquinhos, no Maranhão, né? Um trabalho com crianças, né? Aqui é o dormitório, né? Ali é o dormitório. Aqui é o poço, que chama Poço Cacimbão, né? Essa água aqui, ela vai para dar água para os animais, água para beber, água para cozinhar, para lavar roupa. A gente usa água para tudo aqui. Aqui é a casa de oração que eu e meus filhos fizemos, né, com as nossas próprias mãos. Fomos no mato, tiramos essa madeira aqui, tiramos as paias, tiramos as madeiras e aí nós fizemos a casa do Senhor, que é a casa de oração. Viu? É aqui. A missionária Maria Balbina, junto com outros voluntários, recebe todo final de semana centenas de crianças que participam de atividades de reforço educacional. Gosto muito, eu participo das coisas, eu gosto de cantar e fazer outras coisas. O sustento do projeto vem de doações de voluntários e da plantação local. Um dos parceiros é a Igreja Internacional da Graça de Deus de Teresina, no Piauí, que na Páscoa doou revistas infantis Turminha da Graça para os alunos. Já viu alguém ressuscitar? E o coelhinho da Páscoa ressuscitou? Hã? Sim, tem certeza? Não, o coelhinho da Páscoa não ressuscitou. Então, quem ressuscitou foi? Jesus! Ah, muito bem. Aprendi muita coisa sobre Deus, da Páscoa, sobre a Páscoa, sobre o recebimento de Jesus. Onde a gente se deslocou lá da cidade de Teresina, Piauí, né? Nossa igreja, a Igreja da Graça, de lá. A gente veio para apoiar essa comunidade aqui na comunidade Porquinhos, para trazer, além das revistas da Turminha da Graça, trazer uma palavra para cada uma dessas crianças aqui da comunidade, falando sobre a importância de se falar sobre a Páscoa, sobre o significado verdadeiro da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. E a gente veio aqui apoiar a missionária Balbina para, através das revistas, né, da Turminha da Graça, e também trazer algo para que eles venham reconhecer Cristo como o único e suficiente salvador da vida deles. Então, eu acredito que foi uma manhã importante na vida de cada um deles. É lindo ver que o amor de Deus em ação faz a diferença em nossas vidas e na vida dos que estão à nossa volta. Deus também se manifestou poderosamente na reunião de fé realizada em São Luís do Maranhão, com o missionário R.R. Soares. Veja conosco como foi essa reunião. O que é que nós vamos ver hoje aqui? Vamos fazer um estudo do livro de Gálatas. Abra, por favor, a carta de Paulo aos Gálatas. Isto está lá na Bíblia Sagrada, no versículo de número, capítulo 5, versículo, começar no 1º. Eu vou fazer um estudo aqui rápido, depois nós vamos orar para Deus abençoar. O povo de Deus, ele está sendo enganado porque ele não examina a Bíblia. O apóstolo Paulo estava pregando numa cidade
E ali ele foi perseguido, chamado Tessalônica. Está lá em Atos capítulo 13. E a coisa ficou séria, os judeus perseguiram. Então, de noite, eles mandaram outro para uma cidade chamada Bereia. Mandaram ele e Silas, que era o companheiro. Quando eles chegaram em Bereia, diz que os bereanos eram mais nobres, porque eles traziam a Bíblia e tudo que Paulo falava e Silas, eles conferiam na Bíblia, se estava ou não. Se não tiver na Bíblia, não é. Então, se hoje fizesse isso, as pessoas seriam mais abençoadas. Porque inventam uma porção de coisa, você pega aquilo, mas você nem sabe se está na Bíblia ou não. Se não está na Bíblia, não é doutrina, pessoal. Aquilo ali é a cabeça do homem. Não tem uma revelação de Deus que choca, que colide com a outra. Colidiu, está errado. Tudo ali se completa. Agora nós vamos ver um caso sério. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Preste atenção. Paulo falando. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo de servidão. O que está falando? Eles eram judeus, conheciam a Bíblia, mas não eram libertos. E quando uns deles procuravam Jesus, está em João 8,31, e Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Isso vale para nós. Por que ele falava para os judeus? Que ele estava em Israel, lá só tinha judeu. Se ele estivesse no Maranhão, ele falaria para os maranhenses e os que moram aqui, que não são daqui. Mas ele então falava, se vocês permanecerem na minha palavra, eu tenho que falar isso para você hoje, tem que permanecer. Verdadeiramente será discípulo de Jesus. Todo mundo omite essa parte, só cita outra. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Mas só conhece a verdade quem é discípulo de Jesus. Pega o início. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E, quer dizer, a conjunção ligando o pensamento anterior. Vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. A verdade é a palavra revelada. Aqui Paulo diz para eles que eram lá de Tessalônica, que estavam na sinagoga, eram judeus de nascimento que moravam lá e alguns prosélitos convertidos ao judaísmo. Ele disse, ele estava pregando em Bereia agora. Bereia não, aqui eu não sei onde ele estava pregando. É o que eu falei com você, que a parte anterior, ele estava em Bereia. Ele era mais nobre. Aí Paulo diz, estai, pois, firmes na liberdade. Você não pode estar mais ou menos. A maioria mais ou menos. Não, eu conheço isso. Você está vivendo isso? Você está orando, está clamando? Você está fazendo disso a sua base para batalhar contra o mal que assaltou você, a sua família? Tomou conta da família? Tem que fazer. Paulo disse, não torneis a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Está falando para os judeus. Que o judeu aceitava Jesus, alguém via, você tem que obedecer à lei. Aí ele ia obedecer à lei. Mas a lei de Moisés durou um certo tempo, até Jesus vir. Com Jesus não tem mais a lei de Moisés. Hoje nós temos outra lei, que está em Tiago 1,25. A lei perfeita da liberdade. É completamente perfeita, é diferente. Aí a pessoa não é ensinada, ela então acha que tem que fazer isso outro. Não, você está errado. Você tem que fazer o que a palavra de Deus está dizendo. O Novo Testamento é o velho explicado. Claro que nós não jogamos o velho fora. Ali tem muito mais material, mas é a explicação do que está vendo ali, que houve ali. Então nós não precisamos ficar voltando ao Velho Testamento. Temos que prosseguir a conhecer a revelação do Novo. Antes de Jesus partir para o céu, ele disse para os discípulos, eu tenho muita coisa para dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas aí a igreja nasceu, eles foram batizados no Espírito Santo e os apóstolos foram usados para dar essas novas revelações. Não tem coisa nova, a não ser que está na Bíblia. Então, em Bereia, quando eles iam pregar, o pessoal abria a Bíblia e ficava lendo, conferindo. É verdade, está aqui.
E se não tivesse, não ia aceitar. Assim que nós temos que fazer. Então, hoje, Paulo diz para nós: estai, pois, firmes, não mais ou menos moles no Evangelho, não. Na liberdade com que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou completamente. Não tem um pecado que ele não sofreu. Quando Jesus desceu ao inferno, ele recebeu nele todos os nossos pecados, ele puxou da mão do diabo a capacidade de nos tocar, de nos oprimir, e sofreu. Hoje o diabo não pode mais fazer ninguém ficar sofrendo. Ao contrário, quando você tiver qualquer mal, você pode repreender e mandar embora. E digo mais, Deus não pode, por nenhum propósito, exigir que ninguém sofra o que Jesus já sofreu. Porque ele mesmo pegou o sofrimento que era nosso e colocou em Jesus, e Jesus sofreu. Acabou, irmãos. Já está pago a nossa dívida. Hoje você só tem que acreditar naquilo que diz a palavra, reivindicar e viver essa nova realidade. Aí Paulo diz assim: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, eles queriam pegar os que já aceitaram Jesus e fazê-los circuncidar, como dizia a lei de Moisés. Ah, mas é uma coisa boba. Não, isso é negar a obra de Cristo. Nós não podemos fazer. Tem cristãos que vão para Israel participar das festas judaicas, as festas da colheita, as festas de Pentecoste e tal. Nós não temos que participar disso. Isso é coisa dele, do passado. Nós temos que participar da festa do Evangelho. Qual é? Pregar o Evangelho e ver a pessoa curada. Nossa festa não é aquilo que era figura do que acontece hoje. Aí Paulo diz: se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se você desprezar o que Jesus fez, a ordem que ele deu, ele não vai aproveitar nada de você. Porque ele fez para nós a obra completa. Diz a Bíblia que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pisaduras, fomos sarados. Na hora que você entende isso, você está um passo de receber a sua libertação. E receba, e em pouco tempo você vai ver que a sua vida mudou. Paulo continua falando, versículo 3 aqui agora. E, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então deixou, vai guardar tudo. Só que pela lei ninguém vai ser salvo, você está perdendo tempo. E nós temos que pegar o que Jesus fez, essa realidade em que o mundo tem e que nunca vai mudar, porque o que Cristo fez foi final. Mas se as pessoas forem para o pecado, problema delas, não podem ficar lá. E é só elas reconhecerem, pedirem perdão, que Deus muda a vida delas, perdoa e transforma. Deus não vai mandar Jesus de novo, não vai repetir a coisa, não, já foi feito. Nós temos que fazer o seguinte: Moisés foi orientado por Deus, o povo pecou, estava morrendo igual mosquito. Aí Moisés orou e Deus disse: faça uma serpente de metal e pendura numa haste, para que todo aquele que for ferido pelas serpentes venenosas que apareceram por causa do pecado, ele olhando para a serpente de metal, o veneno sai dele e ele está curado. Era só olhar. Então mordia a serpente, ele corria onde está a serpente, olhava para a serpente, o veneno ia embora. Aí Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, na pregação, para que todo aquele que olha para ele seja curado. O que está acontecendo é uma contaminação. Essa mulher estava com câncer. O doutor estava certo, ele não é pastor. Ele disse: eu tenho que cortar onde não chegou o câncer, que o câncer vai matar essa mulher. E disse: tem que ser rápido, mas eu não vou cortar.
Então vou te dar 15 dias. Você vai e volta aqui e vai fazer a quimioterapia. Esse aqui já é um longo prazo que disse. Vai ser demorado. Tinha que cortar agora a sua língua. Mas ela não quis. Não vou deixar. Eu vou orar e você vai ver. Dias depois ela voltou. E o médico, não, eu nunca vi um negócio desse. Agora eu estou vendo que o seu Deus é verdadeiro Deus, porque ele, como profissional, nunca viu, que não é coisa que acontece. O tratamento deles é físico, é cirúrgico. Às vezes tem que amputar um braço, amputar um dedo, amputar o pé, amputar a perna, para salvar a pessoa, porque a coisa está correndo. E ali não tinha mais nada, simplesmente cura. Mandou fazer a ressonância magnética e não deu nada. Aquilo mostra tudo, é uma fotografia completa. Se você tem um problema, o doutor manda, você pega aquilo, realmente o problema não estava mais. Gente, eu nunca vi uma coisa dessa. Irmão, nós não podemos deixar que nos conduzam de volta ao passado. Nós já estamos libertos. E de novo protesta todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Olha para o que acontece quando você não se assume no Evangelho. Você acha que isso aqui é brincadeira. Problema seu. Você está ouvindo a palavra. E se você partir sem ter acertar bem com Deus, coitado de você. Não pensa que Jesus, que é o juiz do universo, ele é igual a alguns porteiros de circo que são desonestos. No circo você dá o ingresso, ele olha, rasga e manda você entrar. Mas o porteiro desonesto tem uns amigos, ninguém está vendo, ele levanta a barraca assim, depressa, aí a pessoa entra. Não, Jesus não vai fazer isso não. Não vai ter negócio de levantar a barraca para você não. Ou você chega de cabeça erguida e entra no meio do pessoal, ou você não vai ser salvo. Aí você escolhe qual que é melhor. Ficar nessa vida fácil, pecaminosa, isso vai te levar ao inferno. Ficar na desonestidade vai te levar ao inferno. Tudo que é do erro, nós não podemos praticar. Jesus está falando para de Paulo agora. Esse 4 é muito forte. Separado estás de Cristo. Está separado. Mas por que, missionário? É só uma prática religiosa. É só uma prática. Você negou Jesus. Você faz Jesus, em outras palavras, só sofreu porque merecia, porque eu não creio nisso. Eu vou me circuncidar, eu vou guardar o sábado. O sábado é chamado em hebraico dia de descanso, que era sábado também. Só que Jesus ressuscitou no domingo. E os discípulos passaram a guardar o domingo, que era o dia do Senhor, se reuniam nesse dia. A coisa mais importante é a ressurreição de Jesus. Porque tudo que ele sofreu foi direito, era necessário. Mas se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã. Ninguém seria salvo. Ele teria que ressuscitar. Ele ressuscitou. Quando ele morreu na cruz, primeiro foi a morte espiritual, o afastamento de Deus. Quando o pecado foi colocado nele, o pai virou-lhe as costas e gritou: meu pai, por que me abandonaste? Porque Deus não podia olhar para ele. O Pai é santidade, 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 chega a ser um fogo consumidor. Ele ia consumir Jesus na cruz, ele teve que virar as costas. Aí ele ficou separado dele, com o nosso pecado. Ele nunca pecou, ele não é pecador. Ele levou o nosso pecado. Aí o que aconteceu? Jesus desceu o inferno, morreu fisicamente, desceu o inferno, 3 dias, lutou com o diabo e venceu. Lutou como? No vale tudo? Não, ele puxou do diabo o que ele tinha para nos fazer sofrer e sofreu. Ali, o diabo não acreditava nisso, até que ele tirou toda a capacidade do diabo. O diabo hoje é um derrotado, pessoal, não tem poder nenhum. Não tema o diabo, tema Deus, ele foi vencido. Aí Jesus puxou tudo que estava ali, sofreu, e quando acabou de sofrer, o Espírito Santo desceu lá no inferno e tocou em Jesus, vivificou a Jesus, deu vida de novo. Naquela hora ele deu vida para todos nós. Ele sabia que eu nasceria em 6 de dezembro de 1947, na cidade do lado do Espírito Santo. Sabia que você nasceria no lugar que você nasceu. Ele sofreu por todos nós, não tem um lugar. Sabia que lá na África, em qualquer lugarejo lá, teria uma pessoa que aceitou, que ia nascer, que ia sofrer. Então ele pegou de todo mundo, que Deus tem presciência, ele sabe de tudo, sofreu. E nós não temos que voltar atrás, temos que crer agora, aceitar Jesus, lutar, passar a ser de Deus e mudar completamente. Então, para terminar esse versículo 5, que eu já vou começar a orar. Porque nós
pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Hoje, está em 2 Coríntios 5:21, que nós somos a justiça de Deus, os executores da justiça. Quando formos orar agora e você crer, você está praticando a justiça, executando, que Jesus já pagou o preço. Então você vai, como autoridade, que somos espiritual, sobre a nossa vida, mandar o mal embora. Após a ministração da palavra, o missionário faz uma oração para novos começos e uma vida nova. Participe dessa oração conosco. Agora, irmão, eu vou fazer a oração mais importante para você. Eu vou convidar você a ter todos os seus pecados perdoados. Aí aquela dor de consciência vai acabar. E você vai ter certeza que Jesus ama você. E quando for orar, você não vai ficar assim sem jeito. Mas se eu não tivesse feito aquela coisa errada, Jesus vai perdoar você, vai lavar você no sangue dele e o diabo não vai poder mais tocar em você a partir de hoje. Eu pergunto o seguinte: você gostaria que eu orasse para você ser salvo, ser uma pessoa com Jesus, que o demônio não obrigasse você a fazer mais nada errado? A partir de hoje eu não faço mais, eu sou de Deus, e aquela dor de consciência desaparecesse e você pudesse chamar: Deus, eu sou teu filho ou tua filha, se você é mulher, e eu estou aqui para buscar a tua presença. Pai, eu quero essa bênção. Você pede, Deus dá para você, porque você não tem mais separação de Deus. Quem gostaria que eu fizesse oração, levanta a mão assim para o céu e fala assim: Jesus, eu quero ser perdoado, transformado, salvo no teu nome. Curva a cabeça e feche os olhos e diga assim: Senhor Deus, eu venho a ti em nome de Jesus, para confessar todos os pecados que eu já pratiquei em toda a minha vida, desde o meu nascimento até agora. Eu confesso que eu errei por pensamentos, palavras e por atos, de modo consciente ou inconsciente, mas eu quero ser perdoado, lavado no sangue de Jesus, santificado pelo Espírito Santo na tua palavra. Eu quero ser inocentado das minhas culpas. Senhor Jesus, eu recebo o Senhor como meu Senhor e o meu Salvador. Pai, como ministro do Evangelho, eu oro por essa pessoa agora e declaro que, em nome de Jesus, ela está completamente perdoada dos seus pecados. A partir desse momento, ela é nova criatura, não cai mais em nenhuma condenação. E esse mal que está na vida dela agora não pode mais ficar, porque se ela foi perdoada da causa do mal, então, ó Deus, ela não vai ficar com o efeito do mal. E no nome do Senhor eu declaro que todos que confessaram os pecados estão perdoados, foram lavados no sangue de Jesus, santificados pelo Espírito Santo na tua palavra e inocentados pelo teu Espírito e pelo nome do Senhor. Então, em nome de Cristo, eles estão perdoados e salvos, porque receberam a Jesus e agora têm o poder neles para serem feitos filhos de Deus. Obrigado e amém. Diga graças a Deus. Neste dia especial, todos que sofriam com alguma labirintite participaram de um clamor para a libertação. Quantos de vocês têm problema de labirintite? Missionário acorda de manhã, o quarto está rodando, é um problema sério. Na rua, quando eu estou andando, quando eu vejo, eu estou encostando numa pessoa assim, e é chato isso, né? A senhora está andando, deu um pouquinho assim, só está encostando o homem na senhora. Que negócio é esse? Quer dizer, mas é o problema de labirintite. E muitos tomam tombo, quebram parte do corpo, que eu estava rodando, caíram, quebrou o fêmur, que tem de gente aí que quebrou o fêmur, quebrou a bacia, não foi brincadeira. Quem é que tem problema de labirintite aí? Vem aqui que eu vou orar por você agora em nome de Jesus. Chegou a sua hora. Ó Senhor Deus, Criador dos céus, da terra e deste imenso universo, eu venho a Ti agora em favor dessas pessoas
que tem problemas de labirintite, tonteiras. Pessoas, ó Deus, que se levantarem bruscamente, elas caem. Elas têm que sentar na cama, esperar um pouquinho, levantar aos poucos, porque a coisa está séria. Meu Deus, eu vou usar a autoridade que Jesus me deu sobre o mal agora. Como ministro do Evangelho, eu paraliso toda a obra do inferno na vida dessas pessoas. E eu ordeno agora, o espírito da labirintite, da tonteira, em nome do Senhor Jesus, chegou a hora agora, hein? Você vai sair, para nunca mais voltar. Escuta-me agora. Em nome de Jesus, pega a sua doença, pega o seu mal e sai em nome de Jesus. E você diz, eu creio. E a mão de Deus entra em ação, agindo em todos que clamaram com fervor. Que era muito séria a labirintite mesmo, em mim era sério. A senhora era o quê? Não consegui ficar assim em pé. Ele só ficava em pé, ficava tonta. Aí te pôs a mão aqui. E agora abaixou? Então abaixa agora. Se cair, eu não vou buscar não, hein? Isso. Aí, glória a Deus. Acabou. Acabou, glória a Deus. Quem mais era muito sério? A senhora era muito sério? Muito. Pastor Soares. Quantos anos mais ou menos? Dá uns 20 ou 30 anos. Já estou até aposentada e já tinha isso. Agora saiu disso e foi embora. Foi embora agora. Virou garota agora. Pronto. Amém. Glória a Deus. E do lado de cá, quem ficou bom? Essa aqui tá dando até a volta da vitória aí. Mais alguém aqui, pessoal? Você. Diga, irmã. Jesus me curou hoje. Curou hoje. Oh, Jesus me curou. O que a senhora tinha? Oh, era uma labirintite que cheguei no tombava. Já está imitando. O pastor já foi segurar Me ela. curou agora, graças a A Deus. glória a Deus, isso Glória a aí. Deus. Quem mais aqui? Você, amiga. Eu tô bem, meu missionário, porque eu tomo remédio, tomava remédio que o médico me passou, que deu muito forte, eu quase caí da cama, mas E agora? graças a Deus eu tô bem, já sacudi, já levo, baixei a cabeça, já olhando Não tem mais, nem vai ter. Graças a Deus. E você? Tutura na cabeça, quando eu abaixava a cabeça assim, é que me levantava e ficava rodando. E agora rodou Agora mais nada, não nem vai rodou rodar, mais, agora tá tá certinha a cabeça coisa sabe aí. que vem. Irmão, levanta a mão quem foi curado assim. Obrigado, Jesus. Escolha sempre ouvir a voz de Deus e o mal não terá lugar em sua vida. O Especial Missões fica por aqui e te aguardamos no próximo programa.